Antes de ler, a Bíblia, eu queria saudar. Eu vi que temos alguns visitantes aqui. Tem um casal lá no fundão que eu não conheço ainda. Qual que é o nome dele? Jovens, é a primeira vez que vem aqui? Aquela senhora que está ao lado da... É a primeira vez que vem também? Qual é o nome dela? Delmira? Zumira. Como é que a igreja vai falar para esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu sou o pastor Christian, Minha esposa que estava aqui na frente do teclado é a pastora Patrícia. Pode chamar também de Cris e Pat, ou de Christian e Patrícia. E somos parte do Ministério Vida das Águas. O nosso desejo do nosso coração, as águas na Bíblia representam a presença de Deus, representam a pessoa do Espírito Santo, e nós queremos ser aqueles que levam as águas até você. Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, além de comida, o nosso espírito ele precisa se alimentar da palavra, ele precisa se alimentar da presença, da unção do Espírito Santo, e nós queremos estar preparados sempre para poder levar isso para você. Hoje foi um daqueles dias que eu cheguei aqui, confesso, eu cheguei aqui debaixo de guerra, e eu senti um espírito de tristeza, um espírito, eu sinto quando o inimigo está no local, uma das coisas que eu sinto, é uma experiência que eu tenho, vem um frio e vem uma tristeza. Isso é característica clara e evidente da presença do inimigo. Eu não aceito isso. Quando eu sinto isso, eu já vou orar e vou guerrear, porque eu não aceito. Dia de culto, a gente tem que vigiar em dobro, que o inimigo pode tentar tirar a nossa alegria, a nossa paz, e é horrível ministrar a palavra de Deus sem a paz de Deus, porque aí somos nós que pregamos, e eu não quero pregar, eu quero que o Espírito Santo ministre para você nessa noite, porque quando é Ele, irmãos, se prepara, porque nessa noite Ele vai te pegar. Amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 23. Vamos lá, tem que adiantar, porque hoje temos mais coisas. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E quem não tem da Bíblia, adquira uma o mais rápido possível. Senta do lado de alguém que tem, ou baixa um aplicativo aí de uma Bíblia no teu celular. Deixe o celular no modo silencioso e pode acompanhar também aí na Bíblia do seu celular, sem problema algum. Todo mundo achou aí? Eu quero ler dois textos. Nós vamos ler João 4, 23, e depois eu pedi para um outro irmão aí que tem uma voz alta. Pode ser o Darlan, tem a voz alta, já vai abrindo lá em Romanos capítulo 12, Darlan. Romanos 12, de 1 a 2, depois esse texto você vai ler em voz alta. João 4, 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou. Vamos repetir comigo? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura a tais que assim adoram. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Agora Darlan lê para nós Romanos 12, 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis aos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Estenda a tua mão direita aqui, ora pelo teu pastor, peça para que Deus use a vida dele, amém?
Pai Santo, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Teu trono, Senhor, diante da Tua noiva, nos apresentamos como servos, Pai, como filhos totalmente dependentes de Ti. Não estamos aqui porque somos bons, não estamos aqui porque somos merecedores. O próprio Isaías, quando foi chamado por Ti, ele disse: Senhor, não a mim, como poderei falar se sou um homem de impuros lábios, que habita no meio de um povo de impuros lábios? Mas o Senhor disse a ele: a quem enviarei? Se todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como Isaías, Pai, eu faço dele as minhas palavras: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que sou pecador, sou miserável, pobre, cego e nu. Muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, aquele que deveria fazer eu não faço, o mal que não deveria, esse eu faço. Mas ainda assim eu sei que o Senhor é que nos capacita, o Senhor é que nos unge, o Senhor é que nos usa. Somos vasos de barro, e quando a Tua glória vem, o Teu poder se manifesta, não porque somos merecedores, mas porque o Senhor decidiu nos amar, e o Senhor decidiu falar com a Tua igreja, porque o Senhor tem pressa, e o Senhor tem propósito para cada um de nós que deve ser executado nesse tempo. Por isso, usa-nos e fala com a Tua noiva. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Glórias a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: te prepara, meu irmão. Que Deus vai falar com você tremendamente nessa noite. Amém? Quero colocar um título nessa mensagem: Deus continua procurando verdadeiros adoradores. Eu vou pedir para o Darlan fazer um favor de pegar aquela placa ali da adoração e, se possível, colocar aqui na frente do altar. Ver se a gente consegue colocar em pé aqui na frente do altar. Não sei se é possível. Não sei se dá para colocar em pé aqui na frente, mais alto, aqui em cima. Aí vai me tapar, né? Aí vai me tapar, né? Tem que ser em frente do som, pode ser. Acho que vai. Pode ser, não vai atrapalhar. Isso, tá bom. Está todo mundo vendo ali? Amém? Um dos pilares, além da visão celular do modelo dos 12, que é a visão que Deus deu a esse ministério, além dessa visão, Deus deu a esse ministério 3 palavras remas que são o norte, como que uma bússola para que esse ministério nunca se perca no caminho do Senhor, dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Essas 3 palavras são adoração, unidade e santidade. E hoje eu quero falar especificamente sobre a adoração. Nós lemos aqui, por isso aquele quadro vai ficar ali na frente, porque hoje a gente vai falar muito sobre adoração, você vai entender um pouco melhor esse quadro. Amém? Jesus Cristo, quando esteve no nosso meio, certa feita, ele teve um encontro com uma mulher samaritana da cidade de Samaria, ali na cidade de Sicar. A Bíblia Sagrada diz que essa mulher havia ido tirar água do poço, e ali Jesus se encontra com aquela mulher, uma mulher que já tinha tido 5 maridos, o marido que ela tinha não era dela mesma, era uma pessoa que não tinha um norte na vida, não tinha mais uma direção, não tinha mais uma esperança de viver, não tinha mais um propósito pelo qual viver. É uma pessoa que vivia se escondendo. Ela foi tirar água do poço num horário que era considerado um horário que ninguém tirava água do poço. Isso fica claro que ela estava se escondendo. Era uma pessoa que sentia vergonha por causa dos seus pecados, e ali ela teve um encontro com Jesus. E quando Jesus se encontra com aquela mulher, dentre muitas outras coisas que Jesus disse a ela, Jesus disse uma frase que continua prevalecendo desde aquele dia até os dias de hoje: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adoram. Nós já falamos muitas vezes, e vamos estar relembrando nessa noite, que só existe um único lugar na Bíblia que você vai encontrar Deus, porque Jesus Cristo é Deus Filho, usando essa expressão, falando que Deus Pai
está procurando alguma coisa. Só existe esse único lugar na Bíblia. Nós vamos ver lá em Ezequiel que Deus buscou um homem para se colocar na brecha, para se colocar como intercessor diante dele e do povo, para que o povo não fosse destruído por causa dos seus pecados. Mas a palavra buscar é diferente de procurar. Buscar, a gente busca aquilo que a gente já sabe onde está. E procurar é um pouco mais difícil. A gente normalmente procura por algo que está perdido. Recentemente eu perdi um anel, a minha sogra achou meu anel, graças a Deus. Eu perdi outras coisas. Então perder alguma coisa é algo que faz parte da nossa vida. Lá uma vez ou outra, por amnésia ou por algum motivo, a gente acaba perdendo. E quando a gente perde algo, e principalmente se aquilo tem valor, bate aquele desespero no nosso coração, porque, meu Deus, eu perdi tal coisa, então agora eu preciso procurar. A Bíblia Sagrada fala sobre uma parábola das 10 dracmas, que uma mulher, então, ela vai diligentemente, ela começa a varrer e limpar toda a casa em busca de uma dracma perdida. Uma dracma é uma moeda. Então, quando existe algo de valor que foi perdido, nós precisamos procurá-lo. E quando Deus está dizendo aqui que Ele está procurando verdadeiros adoradores, é porque isso tem muito valor para Ele. Para Deus existe um valor incrível, um valor imensurável na pessoa do adorador. Porque é difícil encontrar adoradores, é difícil, na verdade, encontrar verdadeiros adoradores, porque até existem muitos adoradores falsos, e eu diria também que principalmente existem muitos adoradores ignorantes ou desconhecedores do que é a verdadeira adoração, e porque não conhecem, não adoram da forma correta. Existem, eu diria que inúmeros ministérios, inúmeras igrejas que não ensinam e não treinam, não formam adoradores, porque formar adoradores exige que, em primeiro lugar, aqueles que estão à frente da obra sejam adoradores. E como ser um adorador não é algo fácil, são poucos que estão dispostos a pagar o preço. Começa pela liderança, começa pelos pastores, e aí depois então nós nos tornamos exemplo para que possamos então ensinar o caminho e formar um exército de adoradores. Deus está procurando, Deus está ansiando, Deus está almejando para que se levante de fato uma igreja de verdadeiros adoradores. E nessa noite eu quero profetizar aqui que você vai sair desse lugar entendendo o que é ser um adorador. Amém? E essa semana, por que essa palavra? Essa semana Deus falou muito comigo. Já desde a segunda-feira eu já tinha quase certeza absoluta do que seria ministrado aqui nessa semana. Mas só hoje, quando eu separo o meu tempo de oração em propósito pelo culto, foi quando Deus confirmou, e Ele só confirmou aquilo que eu já imaginava que era o que Ele iria falar com a gente nessa noite. Deus falou muito comigo desde segunda-feira passada sobre uma palavra, e essa palavra é a palavra sacrifício. Não existe nenhuma forma de se tornar um adorador sem você estiver disposto a ter uma vida de sacrifício. É impossível se tornar um adorador sem estar disposto a sacrificar algo. Mas nessa noite você vai aprender que existem sacrifícios que não agradam a Deus, mas existem sacrifícios que agradam a Deus e que são necessários. Porque pode acontecer de você ter ouvido alguma mensagem, alguma pregação sobre os sacrifícios que não agradam a Deus, e aí você então começa a pensar que porque existem sacrifícios que não agradam a Deus, então não é mais necessário sacrificar nada e não é mais necessário sacrificar coisa alguma, porque afinal de contas Jesus Cristo lá na cruz, Ele já se sacrificou por nós, e isso diz respeito à salvação. A salvação, ela foi conquistada de fato por um sacrifício, o maior de todos os sacrifícios. Por isso Jesus Cristo, Ele é o maior de todos os adoradores.
O que você vê nesse quadro? Nesse quadro você vê um cordeirinho inofensivo, depois você vê no meio do quadro uma cruz, e lá no centro do quadro você vai ver o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, com uma coroa de espinhos. Ou seja, o cordeiro que se sacrificou numa cruz e se tornou o leão, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o Rei de todos os reis. Só que para se tornar o Rei de todos os reis, ele precisou um dia ser cordeiro, e esse cordeiro precisou ser sacrificado. Ele só é Rei dos Reis porque ele foi sacrificado. Por isso a Bíblia diz em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que assim como Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício vivo, vocês possam também se oferecer de igual modo, assim como ele. Jesus, quando se sacrificou ali na cruz, ele conquistou para nós o perdão de todos os nossos pecados. Hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios para obter o perdão. Existem pessoas que vêm na Semana Santa, vêm de cidades longínquas, vêm de Itajaí, vêm de Brusque, vêm de Tijucas, de São João Batista, a pé até essa cidade, Nova Trento, para escalar esse morro que tem aqui, o Morro da Cruz, um morro com 4,5 km, para subir esse morro, para pagar promessa, para fazer sacrifício. Esse tipo de sacrifício Deus não se agrada. Porque quando nós fazemos algum tipo de sacrifício que anula a obra da cruz, ou que tenta substituir o sacrifício de Jesus, é a mesma coisa que eu estou dizendo assim para Jesus: Jesus, o teu sacrifício não foi suficiente. E aí então eu preciso fazer algo para me autopunir, é como se fosse uma penitência para me autopurificar. Esse tipo de sacrifício Deus não se agrada, porque esse sacrifício invalida a obra da cruz. Existem outros sacrifícios que Deus não se agrada. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, se você quiser me acompanhar, a Bíblia diz que o Senhor fala, Samuel responde: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. A Bíblia diz ainda, em Isaías 1, versículo 11, livro do profeta Isaías 1, versículo 11, a Bíblia diz: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Eu já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Eu não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Deus está dizendo aqui que estava farto, ele estava cansado, ou seja, na linguagem de hoje, ele estava de saco cheio dos sacrifícios que eram trazidos continuamente no altar de Deus. Mas que sacrifícios eram estes? Deus instituiu pela lei de Moisés que ano após ano, para que houvesse a purificação dos pecados do povo, o povo deveria trazer a Deus sacrifícios de animais. Cordeirinhos eram sacrificados, bois eram sacrificados, pombinhas eram sacrificadas, e o sangue desse animal deveria ser oferecido para que houvesse o perdão do povo. Por isso, quando Jesus aparece pregando, João Batista se dirige dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus Cristo representa a nova aliança, e aqueles cordeiros que eram sacrificados no Antigo Testamento era a antiga aliança. Na antiga aliança, Deus recebia o sangue, Deus recebia o sacrifício de animais. Animais eram sacrificados continuadamente no altar. Só que Deus, irmãos, é um Deus que julga as intenções do coração do homem. Deus é um Deus que julga, que põe à prova as motivações do coração do homem. Para Deus não importa apenas o tipo do sacrifício,
o tipo da oferta. Você vem aqui, nessa noite Deus tocou no seu coração e você resolve fazer uma oferta de sacrifício. E aí você então vai lá e oferta no culto todo o teu salário do mês. Eu já fiz isso pelo menos 3 vezes na minha vida. Deus colocou no meu coração, eu fui lá e ofertei todo o meu salário do mês, para a honra e glória do Senhor Jesus. É uma oferta de sacrifício. Aí você vai lá e oferta tudo. Vai viver o mês inteiro pela fé. Isso é viver na fé. Você deu tudo? É uma oferta de sacrifício. Só que qual a motivação do teu coração? Para Deus não importa o tamanho da oferta. Para Deus não importa o tamanho do sacrifício. Para Deus importa a motivação do teu coração. Por isso que Davi vai dizer no Salmo 51, versículo 16. Salmo 51, versículo 16. Davi vai dizer que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor Deus. Deus é aquele que olha o coração quebrantado, um espírito contrito, ou seja, um espírito dependente, um espírito submisso, um espírito rendido diante de Deus. É isso que agrada a Deus. Esse sacrifício agrada a Deus. Não importa você jejuar, orar, oferecer ofertas altíssimas a Deus com motivação errada no coração, tentando impressionar alguém, tentando se aparecer diante de homens. Como os judeus, os escribas e os fariseus muitas vezes contristavam o rosto, faziam carinha de triste para mostrar que estavam jejuando. Oravam em voz alta no templo para que todos vissem que olha como ele ora bem. Ofereciam muitas vezes talvez ofertas e holocaustos de valores inumerosos publicamente para que todos vissem, olha só quanto que ele ofertou, quanto que ele sacrificou. Então Deus está o tempo todo provando as intenções do nosso coração. Esse tipo de sacrifício não agrada a Deus. Em Isaías 64, versículo 6, Isaías 64, versículo 6, a Bíblia diz: todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça são como um trapo de imundícia. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo? Ele estava dizendo: olha, todos os atos de justiça que vocês fazem, todas as atitudes que vocês fazem, todos os sacrifícios que vocês me oferecem, têm uma motivação errada. E por isso eu considero como trapo de imundícia. Eu fui descobrir agora, depois de anos servindo a Deus, depois de durante muitos anos ensinar que trapo de imundícia eram panos que eram usados para o período menstrual das mulheres, porque naquela época não existia sempre livre, não existia, né? Como é que chama? Carefree, né? Mas na verdade o trapo de imundícia não era isso. O trapo de imundícia eram panos que eram colocados sobre os leprosos. Os leprosos, eles tinham uma doença, a lepra era uma doença que caía um pedaço do corpo, eles viviam sangrando, viviam se coçando de feridas. Então os leprosos, eles usavam panos de imundícia, ou seja, eram panos que eram colocados para tapar as suas feridas. O leproso, ele vivia geralmente marginalizado da sociedade. E Deus está dizendo aqui que todas as atitudes, todos os sacrifícios, tudo aquilo que o povo fazia é como um trapo de imundícia, ou seja, é equivalente àquele pano sujo, imundo, que era usado pelos leprosos. Porque Deus o tempo todo via a intenção do coração. Deus o tempo todo estava sondando o coração das pessoas. Ele sabia que a motivação estava errada. Irmãos, nós temos o tempo todo de se perguntar: o que nos traz a um culto como esse? O que nós estamos fazendo aqui? Nós viemos aqui somente em busca das mãos de Deus? Nós viemos aqui somente em busca de milagres, do favor de Deus? Deus está o tempo todo disposto a fazer milagres, a nos abençoar, a abrir a janela do céu e derramar a bênção sobre nós. Porém, Ele está procurando adoradores, pessoas que vão receber as bênçãos porque conseguiram alcançar o coração do Pai. A motivação errada no sacrifício, ela não agrada a Deus. Sacrifícios
feitos de forma errada, com motivação errada, não agrada a Deus. Por isso Deus diz que está procurando verdadeiros adoradores. Porque existe a falsa adoração. Existe o falso sacrifício, que não agrada a Deus. Esse falso sacrifício, esse sacrifício com a intenção errada, este não agrada. Por isso essa não é a adoração verdadeira, essa é a adoração falsa. Mas existe uma verdadeira adoração. Existe a verdadeira, e a verdadeira adoração, ela está totalmente ligada a uma palavra chamada obediência. Obediência e sacrifício estão totalmente ligados à adoração. Durante muitos anos a igreja, ela achou, ou ela entendeu que a adoração estava ligada à música, estava ligada a cânticos. Nós, muitos anos do meu tempo de conversão, eu cansei de ver, cansei de ouvir pessoas dizendo assim para nós do Ministério do Louvor: pastor, é Cristian, rapaz, toca aquela música de adoração, né? Aquela música de adoração, que quando toca aquela música de adoração, a gente consegue entrar no clima e a gente adora nada, você louva. Isso não é adoração. Cantar não é adoração. Irmão, repita comigo: cantar não é adoração. Porque se cantar fosse adoração, irmão, meu Deus, nós teríamos tantos adoradores no Brasil. O Brasil seria o país que tem mais adorador no planeta, porque o que tem de cantor nesse mundo, nesse país, meu Deus, todo dia você entra no YouTube, cada vez lança um CD novo, CD novo, CD novo, CD novo, a gente dá mais conta. Se tiver que ensinar música nova aqui, vai ter que ensinar todo domingo, porque todo dia tem músicas novas sendo gravadas, é um grupo atrás do outro, um grupo atrás do outro. Mas não que o louvor não agrada a Deus, não é isso. O louvor agrada a Deus. O louvor é uma forma que Deus escolheu para nos conectar a Deus. Davi foi uma das pessoas que mais utilizou o louvor como forma de expressão e também de adoração a Deus. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Mas não é só isso. A adoração é muito mais profunda. A adoração está ligada a uma atitude de obediência, de sacrifício. Em Gênesis capítulo 22, nós vamos ver na Bíblia, pela primeira vez na Bíblia, a palavra adorar. Gênesis 22, a Bíblia diz: depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o sacrifício, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu um lugar de longe, e disse a Abraão seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Esse texto é o primeiro texto na Bíblia que você vai ouvir a palavra adorar. A Bíblia diz que Abraão subiu ao monte para cantar uma música para Jesus. Abraão pegou seu filho e um cutelo para sacrificar o filho e foi para o morro. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus, que nem Lázaro. Não, Abraão não subiu ao monte para cantar uma música. Abraão subiu ao monte, em primeiro lugar, para honrar e obedecer à voz do Senhor seu Deus, e em segundo lugar, para sacrificar o seu único filho Isaque. Não existe nada que seja tão ligado à adoração como fé, obediência e sacrifício. Se eu pudesse resumir a palavra adoração em 3 palavras, eu diria: fé, obediência, sacrifício. Se você quiser saber o que é um adorador, eu vou te responder nessa noite. Um adorador é uma pessoa de fé que vive continuamente disponível para obedecer a Deus e disposta a sacrificar a sua vida como sacrifício vivo.
Porque no passado, no Antigo Testamento, Deus buscava sacrifícios mortos. Animais eram sacrificados mortos e eram queimados mortos no altar. Mas hoje, na nova aliança, Deus chama sacrifícios vivos. A Bíblia diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Para o pecado nós temos que estar mortos, não o pecado, mas vivos para Deus e vivos para fazer todos os sacrifícios que forem necessários. A Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 15 e 16, que Deus procura sacrifícios de louvor. Mas antes de falar sobre sacrifícios de louvor, eu queria ainda ler 2 Samuel 6, 2 Samuel 6, 2 Samuel capítulo 6, versículo 12, quando Davi foi buscar a Arca da Aliança, que estava na casa de Obed-edom. Houve um tempo na história de Israel que a Arca da Aliança, que representava a glória de Deus, que representava a presença de Deus, ela ficou na casa de um homem chamado Obed-edom, porque Davi não sabia como buscar aquela glória, buscar aquela presença e trazer para a casa de Deus. Mas aí a Bíblia diz que Davi então se consagrou, buscou a face de Deus, e aí então chamou os sacerdotes. E a Bíblia diz no versículo 13 de 2 Samuel 6, que quando os sacerdotes, quando os que levavam a arca, do Senhor, tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho. Presta atenção, Davi foi até a casa de Obed-edom buscar a arca de Deus, ele e os sacerdotes, os levitas. A cada 6 passos que eles davam em direção ao templo, eles sacrificavam. 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para todo mundo, vamos sacrificar. Pegavam um cordeiro e sacrificavam. Davam mais 6 passos. 2, 3, 4, 5, 6. Para todo mundo, mais um sacrifício. E assim, até chegar à cidade de Jerusalém. Eu nunca fiz esse estudo bíblico, eu não sei quantos metros ou quantos quilômetros deu da casa de Obed-edom. Com certeza devem existir estudos sobre isso. Não sei quantos quilômetros deu da casa de Obed-edom até o templo de Jerusalém. Mas imagine, irmãos, quantos sacrifícios foi feito. Então, onde é que eu estou querendo chegar aqui, irmãos? Não tem como você carregar a presença de Deus e a glória de Deus sem ter uma vida de sacrifício. É impossível. Por que eu estou pregando isso nessa noite, irmãos? Porque nós precisamos, de uma vez por todas, desmistificar a falsa adoração da verdadeira adoração. Nós precisamos, de uma vez por todas, mostrar o que Deus realmente está procurando e buscando e esperando da sua igreja. Para que ninguém fique equivocado, perdido, sabendo, o que Deus quer em mim, de fato. Amém? Semana passada, retrasada, nós pregamos aqui que Deus aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E semana passada nós lembramos, que nós não somos escravos, somos filhos. Agora tem uma coisa: como filhos nós temos direitos e deveres. Como filhos nós temos responsabilidades. É muito bom ter o título de filho. É muito bom saber que eu sou considerado filho de Deus. Mas veja quanta responsabilidade ser considerado um filho de Deus. Se sou filho de Deus, eu preciso me comportar como tal. E se o meu Senhor, se o meu Jesus, o meu irmão mais velho, ele se sacrificou por amor a mim, eu, como filho obediente que sou, devo me sacrificar também por amor a ele. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. A Bíblia diz que Davi dançava com todas as suas forças. O verdadeiro adorador é aquele que dá toda a sua força.
Quem aqui já chegou a um estágio de dizer assim: eu cansei, eu dei tudo que eu tinha, eu fui no meu limite? Você é um adorador. O adorador é aquele que muitas vezes ele vai até o limite, porque às vezes ele não compreende os seus limites, e ele vai até o seu limite. Lembra daquele dia que você disse: meu Deus, eu não tenho mais força assim, dá-me forças. Quem aqui já fez essa oração? Senhor, dá-me forças para continuar. A pastora Vera pregou aqui: nós precisamos continuar, precisamos concluir, a obra ainda não acabou. Deus começou uma boa obra, Filipenses 1,6, mas essa obra ainda não foi concluída. Precisamos concluir, e muitas vezes no meio da caminhada a gente se encontra sem forças, porque o adorador é aquele que ele dá a sua energia, ele dá o seu gás, ele dá a sua força, e muitas vezes nós nos sentimos sem força, porque nós entregamos a nossa força, e nós precisamos de fato dar a Ele toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Envolve sacrifício, porque é renúncia, é dedicação. Muitas vezes ninguém está vendo o que você está fazendo, mas você tem que fazer para Ele, sem esperar reconhecimento de ninguém. Mas não deixe de fazer jamais aquilo que Deus te chamou para ser feito. Não faça jamais para homens, faça para Ele. Ele está te vendo o tempo todo, Ele vê os teus sacrifícios de louvor. Salmo 107, versículo 22. Salmo 107, versículo 22. A Bíblia diz: ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com alegria. Salmo 107, versículo 22. Depois lá em Hebreus 13, versículo 15 e 16. Hebreus 13, 15 e 16, a Bíblia diz: portanto, oferecemos sempre por meio dele a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. A Bíblia fala sobre sacrifícios de louvor. E eu queria, para a gente encerrar essa mensagem, compartilhar com vocês aqui pelo menos 3 exemplos de adoradores na Bíblia. A Bíblia ela é cheia de exemplos de adoradores, mas eu separei aqui pelo Espírito Santo pelo menos 3 adoradores para a gente observar aqui nessa noite, ter como modelo, ter como exemplo. O primeiro dele é Jó. Jó capítulo 1, a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. E a Bíblia diz que esse homem, que era reto, era justo, era íntegro, se desviava do mal, não havia pecado algum nele. A Bíblia diz que Deus permite uma tremenda provação sobre a vida daquele homem, e ele perdeu da noite para o dia, ele perdeu tudo que tinha, perdeu sua fazenda, perdeu seus bens, perdeu seus escravos, seus funcionários, perdeu todo o seu patrimônio, ficou doente. E aí a Bíblia diz em Jó capítulo 1, versículo 20: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou a Deus e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O adorador é aquele que muitas vezes também está disposto a passar por momentos de perda. Perda é algo que todo adorador vai precisar enfrentar. As perdas são necessárias muitas vezes para tratar o nosso caráter. Deus permite as perdas para nos ensinar valiosas lições. Quantos e quantos personagens, não apenas Jó, perderam coisas? Paulo disse: eu tenho por perda
coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Nós não queremos perder nada por amor a Deus, mas Jesus Cristo perdeu tudo. E por isso Jesus Cristo é o maior exemplo de adorador. Existe uma outra adoradora em Lucas capítulo 2, versículo 36. Lucas capítulo 2, versículo 36. A Bíblia fala sobre a profetisa Ana. Lucas 2, 36. A Bíblia diz: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Ela era avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde que se casaram, era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, adorando a Deus com jejuns e orações, de noite e de dia. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Essa mulher, Ana, existem várias Anas na Bíblia, mas essa senhora de 84 anos, como eu sou apaixonado por essa rainha. Como eu sou apaixonado. Poucas pessoas conhecem a história dessa mulher, mas eu tive uma experiência com Deus bem no começo do meu ministério, que Deus me deu uma palavra sobre 24 características de uma pessoa que deseja ser cheia do Espírito Santo. E só na vida de Ana aqui eu já vejo pelo menos umas 7. Essa mulher era uma verdadeira adoradora. Olha o sacrifício de louvor que ela oferecia a Deus. Já pensou, você viúva desde o 7º ano de casamento, e você tomar uma decisão: eu não largo, meu Deus, eu estou viúva, estou sozinho, estou na dificuldade, mas eu vou ficar fiel, meu Deus, até o fim. Com 84 anos. 84. Tem alguém que já chegou no 84? Tem gente aqui que não chegou no 70 e já está querendo desistir, né? Ela tinha 84 e ela não se afastava do templo, de dia e de noite. Hoje, irmãos, tem pessoas que não vêm no culto uma vez por semana. Não vem no culto uma vez por semana. Essa mulher, ela não se afastava do templo todos os dias. Meu Deus, não precisamos nascer de novo? Precisamos. A verdade é que nós estávamos tudo um exército de soldado ferido, né? E aí o exército de soldado ferido quer ficar na cama. O que faz quando um soldado está ferido? Leva ele para a maca, né? Então nós ficamos um tempão na maca e agora está difícil a gente sair dela, porque era bom, né? Ficar na maca, tem atendimento médico, né? Tem suquinho de laranja, tem pipoca. Não sei como é que é, não sei se alguém que foi servir o exército. Eu escapei do leão da montanha e saí de imediato para esse medo. Na minha época não precisou. Mas quando você é fuzilado lá numa batalha, irmão, você foi ferido, então os soldados te recolhem, você vai para a enfermaria e fica lá. Você não vai para a linha de guerra. Então quando a gente está ferido, a gente já não tem tanta necessidade no culto, não vai na célula, não ora tanto, não busca tanto, não lê a Bíblia. Mas chegou o tempo, a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade. Chega uma hora que o Espírito Santo ele começa a curar a sua noiva. Chega uma hora que o Espírito Santo ele começa a sarar. E à medida que ele vai sarando, à medida que ele vai curando, ele vai dizendo: minha noiva, chega de enfermaria, chega de maca, chega de cama, chega de conforto, levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia! Deus começa a levantar a sua noiva como um grande exército, porque existe uma missão para a sua noiva. Ela tinha 84 anos e estava ali, ó. Jejum, adorando a Deus. Com o quê? Jejum e oração. Irmãos, segunda-feira eu comecei um propósito e convidei toda a igreja para fazer o propósito junto comigo. 21 dias de jejum e oração. Mas não se preocupe, porque a partir de segunda-feira que vem, eu nem vou falar sobre isso aqui hoje, porque dentro de uma nova direção que a gente recebeu do nosso apóstolo, né?
a gente vai estar divulgando aqui, provavelmente daqui a uns 15 dias, um propósito para toda a igreja de jejum e oração. Eu já comecei, foi colocado no grupo do WhatsApp. Quem quiser me acompanhar, né, são 21 dias de jejum. Eu estou fazendo isso na parte da noite, mas vai ter um oficial que vai começar a partir de uma conversa que a gente vai ter com o nosso apóstolo. Aí vai ser oficial. Mas desde já o Espírito Santo já está nos preparando. O verdadeiro adorador, ele serve a Deus com jejum e oração. É um tempo que Deus está nos chamando para jejuar, para orar. Por que isso? Porque eu preciso me fortalecer. Meu espírito precisa estar fortalecido, porque estamos em guerra. Estamos em guerra. Existe um reino a ser estabelecido. Existe um espaço a ser conquistado. Nós precisamos saquear o inferno e estabelecer o reino de Deus. E isso se faz com jejum, com oração, com sacrifício. Por isso Deus está chamando verdadeiros adoradores. E para encerrar, João 15:13, Jesus Cristo disse, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, daquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Jesus Cristo, como eu disse, Ele é o maior adorador, porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida, do que aquele que entrega a sua vida como sacrifício vivo. Deus está chamando, Deus está convocando o seu grande exército. Cada um de nós aqui recebeu dons, recebeu talentos da parte de Deus, recebeu criatividade. Não existe uma pessoa sequer aqui que não tenha um dom, que não tenha um talento, que não seja útil para nada. Até porque a minha Bíblia diz que Deus capacita aquele que Ele escolhe. Deus levantou um copeiro chamado Neemias para em 51 dias reconstruir um muro. Foi liberada uma palavra profética sobre as nossas vidas ontem pela manhã. E que assim como Neemias reconstruiu os muros em 51 dias, nesse ano de 2019, nós vamos fazer, de agora até o final do ano, o dobro que a gente não fez nos últimos 5 anos. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, que no último culto do ano aqui, 25 de dezembro, culto de Natal, essas cadeiras aqui tem que estar dobradas. Em nome de Jesus nós vamos dobrar. Nós vamos fazer em tempo recorde. Porque se nós estivermos ligados ao Espírito Santo e obediência às autoridades que estão sobre a nossa vida, eu tenho certeza, nós vamos dobrar. Em nome de Jesus, porque existe uma obra a ser feita. Acabou o tempo de ficar na enfermaria. Se você ainda está dodói, vai te curar em nome de Jesus. Porque Ele está dizendo, a hora vem e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus está nos chamando. Amém? Deus está nos chamando para oferecer as nossas vidas como um sacrifício vivo. Eis-me aqui, Senhor, como Abraão, como Isaías, como Moisés, como Jesus. Eis-me aqui. Queria que você fechasse seu olho. Se a minha esposa pudesse tocar ali alguma música que Deus tocar no coração dela. Eu até queria ter colocado uma música aqui, mas não deu certo. Queria que você fechasse seu olho nessa noite, que é noite de ceia. Nós vamos estar celebrando a ceia nesse momento, daqui a pouquinho. Eu queria que você fechasse seu olho nessa noite, que você olhasse para dentro de você.